Oi pessoal, aqui é o professor Vinícius de Anatomia Humana. Estou aqui então hoje para conversar um pouco com vocês sobre os ossos da coluna vertebral e os ossos do membro inferior. Então nós vamos dar uma olhada nos principais acidentes ósseos e creio que esse vídeo vai ajudar vocês um pouco a compreender melhor esse conteúdo, enquanto nós não temos nossas aulas práticas no laboratório anatômico com cadáveres. Então hoje vamos usar as peças sintéticas e explorar um pouco esses ossos. Então, pessoal, vamos começar com as vértebras. Nós já vimos em aula. Nós temos, então, as vértebras cervicais, vértebras torácicas e vértebras lombares, né? Além, claro, do sacro, que é um osso que são várias vértebras fundidas, e o cóccix, que também segue esse mesmo padrão. Então, assim, cada vértebra tem suas particularidades, né? Cada região. Então, eu vou começar a mostrar para vocês as características gerais de todas as vértebras, tá? E depois a gente entra, então, na questão de particularidades de cada uma. Então, começando pelas vértebras torácicas, que acho que dão um panorama geral de todas as vértebras, né? Todas as vértebras, então, têm o corpo vertebral, que é esta região aqui, corpo vertebral. Elas têm o forame vertebral, que nós conseguimos visualizar aqui. Lembrando que quando todas as vértebras estão unidas, esse forame vertebral das vértebras unidas passa a se chamar canal vertebral, que é por onde a gente tem passando a nossa medula espinhal, tá? Então aqui, saindo do corpo, em volta do forame vertebral, nós temos o arco vertebral, que é justamente essa região em volta aqui do forame vertebral que forma como se fosse ali um arco. A primeira porção do arco a gente chama de pedículo vertebral, essa porção bem pequena que está saindo aqui do corpo vertebral. A porção que está indo aqui para o nosso processo espinhoso, então aqui, mais um acidente ósseo já, processo espinhoso. Essa porção do arco que está indo para o processo espinhoso, a gente chama de lâmina do arco vertebral. A gente pode observar também que nas laterais dos arcos vertebrais nós temos os processos transversos, então processos transversos. Na parte superior a gente tem a face articular superior, ou processo articular superior, e na face inferior a gente tem o processo articular inferior, que é justamente onde a vértebra irá se articular com a vértebra superior com a vértebra inferior, né? Nós temos também, abaixo do pedículo, a incisura vertebral inferior e acima do pedículo a incisura vertebral superior. Quando nós articulamos os processos articulares, nós vemos que a incisura vertebral inferior com a incisura vertebral superior formam um forame. Nós chamamos esse forame de forame intervertebral, tá? Esse forame aqui, então, forame intervertebral. Então, essas são as características gerais de todas as vértebras. Depois nós vamos ver que cada uma dessas vértebras tem suas particularidades, tá? Nós temos o atlas e o áxis, são duas vértebras atípicas, nós vamos conversar sobre eles daqui a pouco. Vamos, então, pegar as vértebras mais fáceis no primeiro momento. Então, vértebras cervicais, tá? As vértebras cervicais a gente já consegue identificar de cara que elas são bem mais diferentes, né? Quando a gente olha para uma torácica. Elas têm também os mesmos acidentes ósseos básicos que eu já falei, né? Corpo, arco, pedículo, processo transverso, mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, no processo transverso, a gente vê que elas têm um forame, né? É o que a gente chama de forame do processo transverso. Só as cervicais têm, tá? Que é por onde vai estar passando a artéria vertebral, que nós vamos conseguir ver melhor em uma outra peça. Já vou pegar essa peça para vocês para mostrar. O processo espinhoso dela, a gente vê que tem uma divisão, né? Isso a gente chama de processo espinhoso bífido, tá? É justamente essa
divisão aqui no processo espinhoso. No corpo dela, vocês conseguem ver que tem uma elevação, né? Essa elevação nas duas extremidades laterais do corpo, a gente chama de uncus, ou gancho, ou processo uncinado, tá? Tem 3 nomes. Eu prefiro gancho, acho que é o nome mais simples, acho que vocês também vão conseguir memorizar com maior facilidade, tá? Então tá, vértebra cervical. Agora, vamos para a vértebra torácica, que é a que a gente usou ali de molde. Na torácica, o que a gente consegue ver? Que o processo espinhoso dela é verticalizado, ou seja, comparando com uma vértebra cervical, essa aqui talvez não seja o melhor exemplo, mas aqui então com uma lombar. Nós vemos que o processo espinhoso dela está levemente inclinado inferiormente, né? Então nós chamamos de processo espinhoso verticalizado. Elas têm também uma outra característica que é a fóvea costal. Fóvea costal por quê? São elas que se articulam com as costelas, né? Então, quando nós pegamos a costela, a cabeça da costela vai estar se articulando justamente entre a face inferior e a face superior das duas vértebras. Então, nós conseguimos ver aqui a tal da fóvea costal, que é essa impressão deixada pela costela. Então, na face inferior da vértebra que está superior e na face superior da vértebra que está inferior. Então, ela vai estar deixando essa impressão dela que a gente chama de fóvea costal. O processo transverso também vai ter uma certa impressão costal, que é a fóvea do processo transverso. Fóvea costal do processo transverso. Porque também, quando a costela está se articulando com a vértebra, ela também tem um certo contato ali com o processo transverso, tá? Então, ele também acaba deixando uma impressão ali, tá? Vamos para as lombares, então. As lombares também têm umas certas particularidades. Começando, então, pelo processo espinhoso dela, né? O processo espinhoso dela, a gente vê que ele é mais robusto, né? Isso a gente chama de processo espinhoso quadrangular. Na verdade, toda a vértebra lombar é mais robusta, né? Justamente porque a vértebra carrega grande carga do nosso membro superior, né? Do nosso corpo, do nosso dorso, né? Então, ela é toda mais robusta para justamente ter esse ponto de ancoragem, sustentação do nosso corpo, né? Nós temos também os processos mamilares, que são esses acidentes ósseos aqui, próximo ao processo articular superior, então, processos mamilares, e temos o processo acessório, que é aqui, quase chegando no processo transverso, a gente tem o processo acessório, essa parte destacada aqui próxima ao processo mamilar. Outra particularidade dela é uma questão embriológica, tá? A formação do processo transverso dela é diferente, tá? Ele vem lá da matriz costal, então a gente pode chamar o processo transverso dela de processo costal. Apenas na lombar ele pode ter esse nome dado a sua formação embriológica, tá? Que é diferenciada ali das outras vértebras, tá? O sacro, então. O sacro, então, a gente se localiza logo abaixo da última vértebra lombar, né? E ele tem alguns acidentes ósseos importantes também. O primeiro deles é a base do sacro. Então, toda essa face superior dele nós denominamos base do sacro, tá? A gente vê que aqui na base do sacro a gente tem uma ponta que se destaca, essa que eu estou indicando. Isso a gente chama de promontório. O promontório tem grande relevância obstétrica, ginecológica, tá? Ele está relacionado com o diâmetro da pelve, com a mensuração desse diâmetro da pelve, que tem grande importância, então, obstétrica. Nós vamos ver isso mais para frente nas próximas disciplinas de anatomia. O sacro também tem a asa do sacro, tá? A asa do sacro. Lateralmente, ele tem a face auricular, que é justamente a parte do sacro que vai se articular lá com o nosso osso do quadril, tá? Com o ilho. Ele tem os forames sacrais também, aqui, né? Forames sacrais.
Posteriormente, a gente consegue ver as cristas sacrais. Então, crista sacral mediana, essa bem no meio, mediana. Do lado dela, crista sacral intermédia. E a última a gente chama de crista sacral lateral. Então, mediana, intermédia, lateral. Então, se nós olharmos pelo sacro, na vista anterior é muito mais fácil. Nós vemos que nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 divisões. Isso justamente são as vértebras sacrais fundidas, que formam todo o sacro, né? A gente consegue ver bem essa repartição entre elas. E aqui no finalzinho, então, a gente tem o cóccix. O cóccix também conseguimos ver certas divisões. 1, 2, 3 e 4, que são o que nós chamamos de vértebras coccígeas. Então, pessoal, agora falando especificamente das vértebras cervicais que são atípicas, ou seja, o atlas e o áxis. Então, quando nós olhamos para uma vértebra cervical comum, né, e olhamos para o atlas e para o áxis, nós vemos que, apesar de serem vértebras cervicais, eles têm muitas diferenças, né? Apesar de terem também as características básicas de uma vértebra cervical, apresentam diversas particularidades, tá? Então vamos lá, começando pelo atlas. O atlas nós podemos chamar de C1, porque é a primeira vértebra cervical. Ele tem esse nome de atlas, vem lá da mitologia grega, porque na mitologia grega havia um titã chamado de Atlas, que teve um castigo dado por Zeus, que seria de segurar o planeta com as suas mãos. E o que o Atlas faz? Qual é o planeta que ele segura? Seria uma referência ao nosso crânio, porque o Atlas é a primeira vértebra, então, que está se articulando com o crânio, lá no processo occipital, no osso occipital, nos côndilos occipitais, na verdade, tá? Como se ele estivesse segurando, então, o nosso crânio, né? Que seria uma alusão, então, ao Titã, lá da mitologia grega, Atlas segurando o planeta, tá? Essa peça aqui, pessoal, voltando aqui, é interessante porque nós conseguimos ver bem a questão da artéria vertebral, passando dentro ali do forame vertebral aqui das vértebras cervicais, tá? Quis trazer essa peça aqui para ilustrar isso para vocês também. Mas voltando aqui para o nosso Atlas. O que nós temos de diferente, então, exatamente no Atlas? O Atlas não tem corpo vertebral, tá? Ele tem o que nós chamamos de massas laterais. Então, uma massa lateral, outra massa lateral. Não tem corpo vertebral. Ele também não tem o arco vertebral. Na verdade, ele tem um arco, mas nós chamamos de outra maneira. Classificamos como arco anterior e arco posterior, tá? Ele tem uma região que se articula com a vértebra inferior a ele, que é o atlas, o áxis, que nós iremos já comentar daqui a pouco, que nós chamamos de fóvea do dente, justamente essa impressãozinha que nós temos aqui no arco, né? No arco anterior, a fóvea do dente, tá? Ele também tem em cada arco uma região protuberante no centro desses arcos, né? Que nós chamamos de tubérculos. Então, tubérculo anterior, tubérculo posterior, tá? Essas, então, seriam as características básicas diferentes do atlas em comparação com as outras vértebras cervicais. Agora, partindo para o áxis. O áxis tem uma grande característica que a gente consegue ver nele de cara já, que é o dente, né? Dente é o processo odontoide, que é justamente essa região dele que se articula com o atlas, né? Então, o atlas e o áxis se articulam através do dente e a fóvea do dente, né? Uma das articulações, né? Além das outras articulações que também possuem ali, tá? Que seria a região mais diferenciada dele, então, o dente, tá? Então, pessoal, a questão de vértebras seria isso. Eu acho que deu pra gente ter um panorama geral delas, né? Então, pessoal, agora falando sobre o nosso osso do quadril, ou a nossa pelve óssea, tá? Nós temos, então, o nosso osso do quadril formado por 3 ossos, tá? A gente costuma chamar de osso do quadril toda a união desses 3 ossos, mas nós temos
divisões entre eles, tá? O primeiro deles é o ilho, essa região maior, tá? Essa região anterior nós chamamos de pubis, então aqui é a nossa pubis. Enquanto que a região inferior nós chamamos de isquio. Então, aqui observando também nosso isquio, tá? Cada um desses ossos tem seus acidentes ósseos particulares, mas também temos acidentes ósseos que são comuns a todo o osso do quadril, tá? Que ele não seria exatamente de uma repartição apenas. Um deles é o forame obturado ou forame obturatório, que é justamente este forame aqui. Conseguimos visualizar aqui também, forame obturado ou obturatório. E o outro é o acetábulo, que é esta cavidade lateral que se encaixa o fêmur, né? Então, a cabeça do fêmur vai estar se articulando aqui no acetábulo, tá? Então, aqui no acetábulo se articular a cabeça do fêmur. Então, partindo agora para o ilho, tá? O maior osso. O ilho tem a asa ilíaca, que é justamente essa maior parte, asa ilíaca. Ele possui o corpo do ilho, que é logo abaixo da asa. Nós vemos que tem uma certa curvatura aqui. Isso nós chamamos de linha arqueada, tá? Aqui a linha arqueada. A crista ilíaca, que é toda essa crista acima da nossa asa do ilho, tá? Crista ilíaca. E nós temos as espinhas ilíacas. Então, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, tá? Espinha ilíaca antero inferior. Antero, as duas são, pois estão à frente, superior, pois uma está acima, e inferior, pois outra está abaixo, tá? Tendo anterior, também temos posterior. Nessa peça aqui nós não vamos conseguir visualizar muito bem, tá? Vamos começar com essa aqui então. Espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior, tá? Vamos tentar visualizar então nessa outra peça aqui. Espinha ilíaca póstero superior, não conseguimos visualizar muito bem, tá? Espinha ilíaca póstero inferior. Tá? Dado a nossa plataforma aqui atrás de fixação da peça, a gente não consegue visualizá-la completamente, pois estão na região posterior, tá? Esses seriam então os acidentes ósseos do nosso ilho. Agora partindo para o isquio, que é esse osso justamente que está na região mais inferior. Aqui, o isquio, tá? O que o isquio tem? Ele tem a região do corpo do isquio, que é logo abaixo ali do ilho. Ele tem também o ramo do isquio, logo abaixo do corpo. A gente vê que ele começa a se afinar e forma um ramo, tá? Ramo do isquio. A tuberosidade isquiática, que é essa região mais rugosa. Aqui tá a tuberosidade isquiática. A espinha isquiática, essa parte que se destaca, então, espinha isquiática, e as incisuras isquiáticas, então, incisura isquiática maior ou superior, vocês também podem chegar a encontrar, e incisura isquiática menor ou inferior, também é possível encontrarem desta forma, tá? Então, esse aqui é o nosso isquio. Identificando aqui, então, o isquio, né, localizado na região inferior, tá? E depois nós temos, então, a pubis. O osso pubis, então, que é esse osso da região anterior, né? Na verdade, antero e inferior, a gente pode considerar, tá? O pubis. O que o pubis tem? De acidentes ósseos, né? Ele tem o corpo do pubis, que é essa região central, tá? Corpo do pubis. Corpo do pubis vai originar dois ramos. Ramo superior, tá? Ramo superior. E ramo inferior. Então, corpo, ramo superior, ramo inferior, tá? E também o tubérculo púbico. Tubérculo púbico é bem essa região
que vai estar aqui em contato com a sínfise púbica. Tá? Então, a sínfise púbica vai estar ali próximo ao tubérculo púbico. O que é a sínfise púbica? Justamente essa articulação que vai estar unindo os dois ossos pubis, né? Esses, então, são os acidentes ósseos gerais do osso do quadril. São bem importantes, tá, pessoal? Nós vamos usar tanto agora na anatomia 1 quanto na anatomia 3, quando nós formos falar de sistema reprodutor feminino, de pelve. Então, pessoal, agora seguindo com os nossos membros inferiores, começando com o fêmur e seus acidentes ósseos. O fêmur tem, então, a cabeça do fêmur, que nós vimos que é a região que se insere lá no acetábulo do osso do quadril. Logo abaixo da cabeça nós temos o colo do fêmur, que é justamente essa circunferência. Tá? O fêmur possui o trocânter maior e trocânter menor. Aqui no trocânter maior a gente tem uma fossa, que nós chamamos de fossa trocantérica. Tá? Entre os dois trocânteres, nós temos a crista trocantérica na região posterior e na região anterior nós temos a linha trocantérica. Aqui nesse osso sintético nós não conseguimos visualizá-la, tá? Mas em alguns ossos nós conseguimos ver bem a linha intertrocantérica, tá? Partindo então, nós temos o corpo do fêmur, né? Todo osso longo tem corpo, então, corpo do fêmur. Temos também a linha áspera, então aqui, linha áspera. A gente vê que ela tem uma outra textura, por isso justamente linha áspera. E uma linha menor que sai da linha áspera, nós chamamos de linha pectínea. Formam como se fosse um Y, tá? Linha áspera, linha pectínea. Olhando então na região distal do fêmur agora. Nós temos então a face poplítea, tá? A face poplítea é essa região posterior, né? Posterior ao nosso joelho, então, face poplítea. Nós temos os dois côndilos, então, um côndilo e outro côndilo. Então, côndilo medial, porque está mais próximo à linha mediana do corpo, e côndilo lateral, mais distante à linha mediana do corpo. Também temos, então, os epicôndilos, aqui nosso epicôndilo medial, aqui nosso epicôndilo lateral, justamente essas partes, pontas laterais dos côndilos. Temos a face patelar, que vai estar próxima à patela, né, abaixo da patela, nós já vamos ver a patela, então. E temos também a fossa intercondilar. Então, entre os dois côndilos, nós vemos uma fossa. Isso nós chamamos de fossa intercondilar, tá? Fêmur seria isso, então. Partindo agora para a patela, vou pegar o fêmur aqui de volta. A patela, nós temos ápice da patela, que o ápice, na verdade, aqui não está acima, está localizado inferiormente, e temos a base da patela, tá? Base da patela, região superior. Então, patela vai estar localizada na face patelar, mais ou menos, né? Ali do fêmur. Vão estar próximos, então. Lembrando que a patela é um osso sesamoide, ou seja, um osso flutuante no nosso corpo, tá? Ela não está diretamente aderida lá no fêmur, tá? Ela está flutuando ali nessa região, por isso se considera um osso sesamoide. Vamos então agora para a tíbia. A tíbia também possui côndilos, tá? Dois côndilos. Um côndilo também, côndilo medial, mesma questão do fêmur, pois está mais próximo à linha mediana do corpo. Côndilo lateral, mais distante da linha mediana do corpo. Como a gente sabe que é côndilo medial e côndilo lateral? Olhando por um outro acidente ósseo, que é o maléolo medial, tá? Esse aqui é o maléolo medial. O maléolo medial sempre vai estar medialmente, tá? Sempre vai estar mais próximo da linha mediana do corpo. Então, olhando o maléolo medial, nós sabemos que este é o côndilo medial, tá?
A tíbia também tem a área intercondilar anterior, localizada anteriormente entre os dois côndilos, e a área intercondilar posterior, localizada posteriormente entre os dois côndilos, tá? Como é um osso longo, também vai ter o corpo, então o corpo da tíbia, e ela tem uma região que a gente consegue até sentir bastante na nossa perna, tá? Que é essa que nós chamamos de margem ou borda anterior, que ela se destaca um pouco do corpo, tá? Se vocês encostarem na perna de vocês, vão conseguir sentir bem direitinho essa parte da tíbia, tá? Lembrando, então, que ela está localizada inferiormente ao fêmur, tá? Formando ali junto a articulação do joelho, né, com diversos componentes ligamentares e articulares. E lateralmente a ela, nós temos a fíbula, tá? Essa aqui é a nossa fíbula, então, localizada lateralmente à tíbia. Então, tíbia, osso medial, fíbula, osso lateral. Fíbula, bem fácil. Tem cabeça da fíbula, logo abaixo dela também tem o colo da fíbula, então essa circunferência logo abaixo da cabeça. Vocês podem perceber, a maioria dos ossos que tem cabeça, eles têm colo. O colo justamente essa circunferência logo abaixo da cabeça. Também, como é um osso longo, ela tem o corpo, então, corpo da fíbula. E lá embaixo, a gente tem o maléolo lateral. Então, maléolo medial, nós temos na tíbia, maléolo medial, maléolo lateral, nós temos na fíbula, tá? Passando então agora para o nosso pé, para os ossos do tarso, primeiramente, tá? Nós temos então o talos, esse primeiro osso, tá? O talos vai ter a sua cabeça, então, cabeça do talos. Temos o calcânio, que é o maior deles. O calcânio vai ter a tuberosidade do calcânio, aqui posteriormente a ele, tuberosidade do calcânio. Temos também o navicular, se articulando aqui com a cabeça do talos, navicular, tá? Uma dica para lembrarem dele, que navicular lembra navio, e ele parece como se fosse uma canoa, tá? Então, osso navicular. Temos o cuboide, que forma como se fosse um cubo, né? Cuboide. E temos os cuneiformes, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral, tá? Então, os três cuneiformes. Nós vemos que os ossos do tarso são muito mais simples do que os ossos do carpo, da nossa mão, né, que eram bem mais complexos. Passando, então, dos ossos do tarso, nós temos os ossos do metatarso. Na mão era metacarpo, no pé, metatarso. Então, temos a base de todos eles, temos o corpo e temos a cabeça, tá? Aqui, no nosso quinto metatarso, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metatarso, nós temos um acidente ósseo que se destaca, que é a tuberosidade do quinto metatarso. Vocês até devem conhecer que foi uma tuberosidade que ficou bem famosa por conta do Neymar. Quando ele quebrou o dedinho no pé, né, que saiu na mídia em tudo quanto é lugar, foi justamente essa região aqui, uma delas, né, a tuberosidade do quinto metatarso. Né? Pode parecer não sendo muita coisa, mas para um jogador de futebol que utiliza o pé como instrumento de trabalho, né, é bastante importante. Então tá, metatarso, acabamos de ver, base, corpo e cabeça, e vamos daí para as falanges. Mesma questão das falanges da mão. Falange proximal, falange média do segundo ao quinto e falange distal. O nosso hálux, ele não possui a falange intermédia, né? Só possui falange proximal e falange distal. Do segundo até o quinto, a gente tem falange proximal, falange média e falange distal. Então, no hálux a gente tem essa diferença, tá? Então, pessoal, membro inferior seria isso, né? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo ou com o professor Bruno, que nós tiramos dúvidas de vocês, tá?
Então, seria isso a nossa parte prática, que mais para frente nós vamos